Inabalável, Tony Robbins. Aqueles sem muita experiência em investimentos muitas vezes perdem dinheiro porque não entendem as regras complexas do mercado financeiro e fazem escolhas desinformadas, algumas das quais são movidas pelo medo. É por isso que é crucial para todos os investidores abordar os dois principais obstáculos à construção de prosperidade: o medo e as taxas. Ao conquistar a ansiedade e ter informação sobre as taxas, os investidores podem se tornar inabaláveis. Para saber navegar nos mercados, é importante aprender a reconhecer padrões. Os seres humanos têm uma capacidade inata de captar padrões e programar suas ações de acordo com eles. Há muito tempo, reconhecemos a mudança regular nas estações, o que nos permitiu plantar com sucesso as culturas certas nos momentos certos, por exemplo. Um mercado financeiro é semelhante. Através de observações, você pode reconhecer padrões e encontrar o momento certo para fazer o investimento. Um padrão básico tem a ver com os juros compostos, o dinheiro que é adicionado à soma inicial de suas economias e que, com o tempo, continua a agregar valor ao investimento. Devido aos juros compostos, você deve começar a receber uma parte do seu salário e investir o mais rápido possível. Quanto mais anos se passarem, maior será o valor. Por exemplo, digamos que todos os anos, desde o seu 19º aniversário, você tirou um total de $3.600 de seus ganhos e os investiu. De acordo com o retorno médio do mercado acionário americano no último século, isso significa que seu investimento crescerá 10% ao ano. Assim, no seu 35º aniversário, você verá um investimento que vale $106.782. Agora, digamos que você decida esperar até que você tenha 27 anos para fazer esse investimento. Quando você tiver 35 anos, esse valor adicionará apenas $53.775. Isso é quase exatamente a metade do que você teria caso tivesse começado 8 anos antes. Por isso, vale a pena começar o mais cedo possível. Concentre-se em evitar perdas, em vez de obter grandes ganhos, e saiba que o mercado é imprevisível. Para ajudar na tarefa de diferenciar um investimento bom de um ruim, os investidores especialistas têm o que chamam de princípios dos 4 núcleos. O primeiro é focar em como não perder dinheiro, ao invés de focar em como fazê-lo. Obviamente, ninguém quer perder dinheiro, mas se você vai investir, você terá que arriscar uma perda. Isso significa que você tem que entender como pode ser difícil ganhar de volta o dinheiro perdido em um investimento. Digamos que você invista $1.000 e perca 50%, deixando-o com $500. Você pode pensar que se conseguir se virar e ganhar de volta os 50%, isso fará você voltar para onde começou, mas, na verdade, 50% só farão você chegar na metade do caminho, já que um ganho de 50% em seus $500 restantes lhe renderá $250, resultando em um total de $750. Para voltar ao ponto de partida, você terá que ganhar 100% do investimento restante. É por isso que você deve preferir opções de investimento mais seguras que tenham uma desvantagem limitada. Outra diretriz para evitar perdas é lembrar que ninguém pode prever os mercados financeiros. Mesmo os investidores mais experientes e famosos cometem erros. Ray Dalio, o criador da renomada firma de investimentos Bridgewater Associates, é considerado um superstar do mercado de ações, mas em 1971 ele aprendeu que ninguém pode saber com certeza o que o futuro reserva. Naquele ano, o presidente Nixon havia tirado os Estados Unidos do padrão ouro, um movimento que resultou na queda do valor do dólar. Todos, incluindo Dalio, esperavam que o mercado de ações também caísse, mas não aconteceu. O mercado de ações subiu, e a partir daquele momento, Dalio soube que era impossível prever algo com absoluta certeza. É por isso que todos os especialistas sabem que, para evitar perdas, também precisam fazer investimentos robustos diante de eventos inesperados do mercado. Os investidores precisam encontrar um equilíbrio em uma relação conhecida como baixo risco, alta recompensa. Em qualquer filme sobre Wall Street, geralmente há uma personagem que diz algo como: se você quer ganhar muito dinheiro, precisa assumir grandes riscos. Isso é uma grande mentira. Para se concentrar em não perder dinheiro, é melhor seguir o segundo princípio central e procurar investimentos de risco relativamente baixo e oferecer recompensas relativamente altas, que é o que muitos investidores procuram. Um desses investidores é o altamente respeitado trader Paul Tudor Jones. Para ajudar a tomar decisões, ele usa uma regra de 5-1, ou seja, ele só investe se puder esperar pelo menos 5 vezes o investimento inicial. Então, se ele colocar $100,
ele espera ganhar $500. Seguindo esta regra, Jones pode falhar 80% do tempo e ainda sair sem perder dinheiro. Se ele faz 5 investimentos de $1.000, ele só precisa de um investimento para atender às suas expectativas e ganhar para ele $5.000, para deixá-lo no lugar de onde começou. No entanto, se ele estiver certo sobre 3 de seus investimentos de 5 para 1, ganhará $15.000 e perderá apenas $2.000. Como podemos ver, Jones encontra sucesso seguindo o primeiro e segundo princípios fundamentais. Ele está levando em consideração o mercado imprevisível e ganhando recompensas sem correr grandes riscos. Outra maneira de aumentar suas chances de recompensas com segurança é investir em ativos subvalorizados, especialmente depois que o mercado tomar uma decisão de queda e refletir a atitude pessimista das pessoas em relação ao futuro. Após a crise financeira de 2008, o mercado estava em péssimo estado, razão pela qual era o momento perfeito para investir nos muitos ativos confiáveis que haviam caído em valor. Pegue como exemplo a corporação bancária Citigroup. Em março de 2009, suas ações haviam caído de $57 para 97 centavos por ação. No entanto, em apenas 5 meses, o preço voltou a subir para $5, um aumento de 500%. Se você tem interesse em fazer investimentos, vale a pena ser inteligente quanto aos seus impostos. Seus impostos podem consumir uma grande parte dos seus ganhos, e é por isso que a terceira etapa do princípio de 4 núcleos é conhecê-los. Por exemplo, o imposto sobre ganhos de capital de curto e longo prazo, que é respectivamente o rendimento obtido de investimentos com menos de ou mais de 1 ano, varia de estado para estado. Portanto, vale a pena saber o que o seu estado cobra e se você pode economizar dinheiro ao fazer um investimento antes de 1 ano. Também é bom saber sobre fundos mútuos, um tipo de veículo de investimento composto por ações, títulos e outros ativos, combinando investimentos de vários investidores. Se você está pensando em investir em um fundo mútuo, deve saber que, para fins fiscais, todos esses investidores são considerados proprietários e podem ser tributados com ganhos de curto prazo. E como os fundos mútuos negociam suas ações com frequência, esses ganhos quase sempre serão tributados à taxa mais alta de imposto sobre ganhos de curto prazo. Ser inteligente quanto aos impostos também significa saber a diferença entre somas líquidas e brutas. Se alguém lhe disser que determinado investimento forneceu um retorno alto, você pode perguntar com confiança se esse valor é a soma líquida, que é o total após retirados os impostos e taxas, ou a soma bruta, o valor antes de essas deduções terem sido feitas. Obviamente, o primeiro é um melhor indicador da verdadeira qualidade do investimento. Também é inteligente procurar opções de investimento que resultem na menor quantidade de taxas e impostos de investimento. Isso pode levar você a analisar fundos de índice sobre fundos mútuos. Os fundos de índice não têm gerentes que cobram taxas de investimento caras. Em vez disso, eles são compostos por ações de um índice como o S&P 500, que inclui empresas de sucesso como Apple e Microsoft. Essas ações são negociadas apenas para refletir as alterações na composição do S&P 500, o que significa que as ações são detidas por mais tempo, permitindo assim que você evite a maior taxa de imposto de curto prazo sobre os ganhos. Claramente, ter uma boa noção de quais impostos e taxas você enfrentará o ajudará a tomar melhores decisões de investimento. Um portfólio diversificado ajudará a protegê-lo contra mudanças de tendências e falhas no mercado. O quarto princípio dos 4 núcleos pode ser o mais familiar. Diversifique. Essa é uma regra importante e bem conhecida, já que diversificar seu portfólio é uma forma tradicional e confiável de proteger seu investimento. É o equivalente financeiro de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Essencialmente, por ter um portfólio diversificado, você pode garantir que ainda terá investimentos saudáveis, mesmo quando as tendências mudarem, já que essas mudanças inevitáveis e imprevisíveis ocorrem no mercado. Portanto, não coloque todo o seu dinheiro em uma única classe ativa como imóveis. Se você fizer isso, você pode descobrir o quão rapidamente tudo pode desaparecer quando o mercado desaba, como aconteceu em 2008. Existem 4 maneiras de diversificar, em diferentes classes ativas, dentro de classes ativas, em diferentes mercados, países e moedas, e através do tempo. Diferentes classes ativas incluem ações, que são ações de uma empresa, o que lhe permite investir em um empréstimo com juros entre 2 partes. Adicionar mais de uma classe ativa ao seu portfólio é uma ótima maneira de diversificar, assim como vários investimentos na mesma classe ativa. Portanto, em vez de investir apenas em ações da Microsoft, você também pode comprar algumas ações da Apple e da Hewlett Packard, apenas no caso de a Microsoft entrar em crise.
Além disso, lembre-se de que os mercados financeiros são globais e você deve se sentir à vontade para olhar além das fronteiras do seu país. Finalmente, diversificar seu portfólio ao longo do tempo significa que você deve sempre adicionar capital ao seu portfólio, seja mensal ou anual. O mercado está sempre flutuando e você pode aumentar suas chances de aderir a uma nova tendência adicionando novos ativos regularmente. Seguir seus instintos pode levar a decisões ruins, portanto, seja disciplinado e use uma lista de verificação. Uma das razões pelas quais precisamos de regras e princípios para ajudar a orientar nossas decisões financeiras é por causa da forma como nossos cérebros são conectados. O cérebro humano dificulta a nossa capacidade de tomar decisões racionais de investimento porque instintivamente reagimos à perda de dinheiro da mesma maneira que respondemos a situações que ameaçam a vida. A maneira como seus antigos antepassados reagiram à visão de um tigre de dentes de sabre que se aproxima é da mesma maneira que seu cérebro reage ao mercado de ações e toma todo o seu dinheiro com ele. Ambos os eventos são processados como ameaças perigosas ao seu sustento e a resposta natural é retirar e escapar imediatamente. Quando se trata de suas finanças, esta é uma reação infeliz, pois muitas vezes a melhor resposta à queda dos preços das ações é investir mais. Lembre-se, quando os preços estão baixos, é o momento perfeito para investir em uma ação subvalorizada que certamente se recuperará em pouco tempo. É por isso que regras e listas de verificação são muito úteis. Antes de cometer um erro por ser reacionário, você deve se referir a uma lista de critérios e assim identificar a decisão mais racional. É como pilotar um avião. Durante as decolagens, pousos e emergências, os pilotos têm longas e detalhadas listas de verificação antes de tomar qualquer decisão importante. Isso é precisamente o que qualquer grande investidor fará. Uma boa lista de verificação é uma maneira de proteger você de si mesmo. Transforma seu processo de tomada de decisão em uma disciplina rígida e confiável. Lembra-se do estimado Paul Tudor Jones e sua regra de 5 para 1? Ele nunca faria o investimento ou comércio sem primeiro se referir à sua lista de verificação, que inclui perguntas como: o investimento tem um balanço risco a recompensa favorável? E posso esperar que esse investimento tenha uma taxa de retorno ou apenas uma relação de 4 para 1? Ok, agora que você sabe algumas das perguntas básicas a serem feitas e alguns dos buracos básicos a serem observados, é hora de parar de procrastinar e começar a investir. Prever o futuro do mercado financeiro é uma missão impossível, mas os investidores podem aprender a responder às flutuações normais do mercado. Para investir com sucesso, é importante se concentrar nos fatores que podem ser controlados. Investimento inteligente significa tomar decisões bem informadas, como determinar em qual das várias classes ativas investir e quais conselhos financeiros devem ser aceitos. Os fundos mútuos gerenciados tendem a ter desempenho insatisfatório a longo prazo e geralmente cobram altas taxas pelo serviço, o que os torna menos lucrativos. As taxas cobradas, mesmo que sejam tão baixas quanto 1%, podem incorrer em custos significativos para o investidor a longo prazo. Os fundos de índice são projetados para corresponder aos retornos do mercado e são preferíveis à tentativa de superar o mercado. Os investidores de sucesso consideram o investimento nos mercados financeiros como um jogo de longo prazo. Eles não entram e saem quando ficam nervosos. Criar uma alocação de ativos inteligente, diversificando os investimentos, ajuda o investidor a minimizar os riscos. Os juros compostos criam riqueza, por isso é melhor começar a investir cedo e investir durante um longo período de tempo. A chave para se tornar inabalável é aproveitar o poder da mente e ter força emocional. Neste livro, você aprendeu que o sucesso financeiro e a segurança estão ao seu alcance. Não importa o emprego que você tenha ou quão pequeno é o seu contra-cheque. Com o conhecimento certo e um plano de ação implementado, qualquer pessoa pode fazer investimentos bons e lucrativos e com um pouco de experiência e inteligência, você pode prosperar até mesmo nos momentos mais voláteis e incertos.